Bom pessoal, o curso de TK Inter ele é destinado a todas as pessoas que querem sair do terminal, as pessoas que querem criar interfaces gráficas para os seus programas, para deixarem mais acessíveis aos usuários. E o curso de TK Inter ele traz exatamente isso, ou seja, ele faz com que a pessoa aprenda a criar interfaces gráficas para o usuário, deixar seu programa mais acessível. O curso de TK Inter ele vai do básico ao avançado, mostrando todos os tópicos sobre o TK Inter, e no final do curso nós criaremos uma aplicação utilizando o TK Inter para que ela sirva de base para vocês criarem outras aplicações. Então, essa é uma aula demonstrativa do que você pode fazer com o TK Inter com menos de 25 linhas. Então vamos lá. Primeiramente eu vou abrir aqui o Geane, que é uma IDE. Escrevi errado aqui. Então, vamos criar uma aplicação que vai encodar textos, ou seja, ela vai criptografar textos em base 64, utilizando Python. Vai ser muito simples isso. Então, vamos lá. Primeiramente, nós devemos importar o TK Inter. Como é que a gente faz isso? From TK Inter import ou caso você esteja utilizando a versão 3.x do Python, 3.x é 3.1, 3.2, 3.3, você deve importar o TK Inter com a letra T minúscula. Caso você esteja utilizando o Python 2.x, você utiliza importa o TK Inter com a letra maiúscula. E também vamos importar a biblioteca base 64, que ela já vem incluída dentro do Python. Então, vamos criar uma classe. Vou criar uma classe chamada main. Um dos requisitos do curso do TK Inter é que você conheça pelo menos o básico de orientação a objetos utilizando o Python, porque durante todo o nosso curso nós iremos utilizar orientação a objetos. Então vamos lá, definimos nossa função inicial, que na verdade é o construtor init. Ele necessita de dois parâmetros, que é o self, que é o objeto padrão do Python, e outro argumento, que no caso seria o master, mas você pode dar outra nomenclatura para ele. Ele vai servir de argumento para o frame. E o que é um frame? Eu vou declarar aqui o frame, self.frame, frame master. Frame é o local onde o seu widget irá ficar, ou onde seus widgets irão ficar. Ele serve de base. Por exemplo, você tem uma mesa e você quer colocar pratos, talheres, dentre outros. Você vai colocar obviamente na mesa, ou seja, o frame ele serve como uma mesa para os widgets. Basicamente ele é isso. Então, todo widget no TK Inter ele necessita de um layout management. Lembrando que o frame também é um widget do TK Inter. Então, todo widget ele necessita de um layout management. E o que é um layout management? Traduzido para o português, ele significaria gerenciador de geometria. E o que seria isso? O gerenciador de geometria ele dá uma localização ao seu widget dentro da sua aplicação. E o que vai ocorrer se eu criar um widget e não adicionar um layout management? Ele vai existir, porém ele não vai aparecer. Somente isso. Então, existem três tipos, que é o pack, o place e o grid. No curso de TK Inter tem aulas específicas para todos esses três tipos, explicando sobre esses três tipos. Aqui eu vou utilizar o pack, self.frame.pack, e eu vou declarar outro widget, que é o label frame. O que é um label frame? Label frame ele funciona basicamente como um group box, ou seja, como um frame que vai reunir vários widgets, um local onde vai ficar vários widgets. Vamos lá, ó. Eu vou colocar o nome de grupo e aqui eu vou declarar o label frame. Todo widget no TK Inter ele deve ser referenciado a algum frame.
para que ele não possa ficar perdido dentro da nossa aplicação, ou seja, self.frame, vírgula. Aqui eu vou adicionar um texto, um text para ele, que na verdade ele vai servir como título aqui, que vai se chamar codificador. E aqui eu vou adicionar um layout management para ele. Eu não vou colocar nenhuma opção de posição, argumento de posição, que eu poderia colocar aqui side, bottom. Lembrando que aqui dentro de side você pode ter bottom, right, left, top, dentre outros. Vou criar outro widget que vai se chamar texto. Esse widget texto vai ficar dentro do widget grupo. Aqui, ó, vou declarar uma área de texto, text, e eu vou jogar ele dentro do grupo da variável self.grupo. Joguei ele dentro, só vou fazer isso, self.texto.pack. E eu vou criar também um botão para que a gente possa realizar a ação de codificar o texto que está dentro da área de texto. Ou seja, self botão, aqui dentro vai ficar um botão, e eu vou jogar ele dentro do self.grupo, que é o label frame, e aqui eu vou adicionar um text para ele, ou seja, o valor que vai conter dentro desse botão, o texto que vai conter dentro desse botão. Então eu vou colocar codificar e vou adicionar também um comando para ele. E o que é que seria esse comando? O comando ele vai fazer exatamente o seguinte: quando o usuário clicar no botão, ele vai chamar um método que vai executar uma ação. Basicamente é isso. E eu vou chamar a função chamada code, self.code. Também irei adicionar uma largura para esse botão, que vai ser de 20. E aqui dentro, self.botão.pack, vou jogar ele para direita. E pronto, agora eu vou criar a nossa função, nosso método, e aqui dentro vai ficar o self. Por que vai conter o self? Porque eu vou ter que me comunicar com outras funções, então, ou seja, em todas as funções ele vai necessitar do argumento self. Pronto, eu já tenho nossa aplicação, como vocês vão ver agora, ó. Nem vou criar, vou até tirar aqui para ele não dar erro. Vou criar aqui root.mainloop. Já eu explico sobre o que é isso. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos aqui a nossa aplicação, porém ela não executa nada. Como vocês podem ver, eu clico no botão e não acontece nada. Então é hora de nós darmos vida à nossa aplicação. Eu vou adicionar só um page x aqui, 10 de 5 na verdade, e page y de 5. O que é que isso vai fazer? Ele vai pegar as linhas do nosso label frame e vai dar um espaçamento tanto na largura quanto na altura de 5. E aqui também eu vou colocar para que ele não fique grudado na área do lado e nem na área em cima da nossa aplicação. Ou seja, page x é igual a 10 e page y é igual a 10. Correto? E agora eu vou adicionar até aqui o comando. Nosso evento command é igual a self.code. Vou criar aqui também nosso self, quer dizer, def code self, e aqui dentro eu vou ter que pegar o texto que o usuário escreveu aqui dentro e jogar aqui para essa função para eu poder codificar ela. Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Self.encodar é igual a base 64.b64 encode.
Aqui dentro ele deve conter uma string. E no caso eu vou pegar essa string do text, ou seja, self.text.get. Eu vou pegar desde da posição 1 até o final do texto. Após isso, eu vou pegar e vou deletar o texto que tem dentro da área text. Vou deletar ele. Vou deletar tudo. Pronto, deletei. E em seguida eu vou inserir o nosso texto, só que codificado. Vou inserir aqui self.encodar. Feito isso, já está pronta a nossa aplicação. Toda aplicação no TK Inter deve conter uma instância, e a instância aqui do TK Inter é o TK. E por fim nós criamos um loop infinito. E o que é que seria esse loop infinito? Ele faz com que a nossa aplicação rode infinitamente até que o usuário a feche. Somente isso. Vamos executar agora. Como vocês podem ver, nós temos aqui a nossa aplicação toda pronta. Eu vou digitar alguma coisa aqui, ó, curso de TK Inter, Cursos, instrutor, Will Filho, correto? E agora eu vou clicar no botão codificar para ele codificar todo esse texto em base 64. Ó. Cliquei, ele já codificou todo o texto em base 64. Então pessoal, essa foi uma aula simples de como criar uma pequena aplicação com TK Inter. Vocês viram que eu usei 21 linhas para criar essa aplicação. Se vocês curtiram a aula e querem aprender mais sobre TK Inter, ou seja, aprender completo sobre TK Inter, eu peço que vocês se inscrevam no curso, se vocês curtiram. E é isso, e até a próxima. Falou e até mais.